Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 17 de março de 2025. Como está sendo uma prática ultimamente, às segundas-feiras trazemos aqui sempre alguma resposta ou algumas respostas sobre questionamentos de seguidores do nosso canal no YouTube. Hoje vamos trazer aqui um questionamento da Dercinha Brunetto de Rocco. Diz a Dercinha: em algum momento de dificuldade ou necessidade, ou mesmo para expandir nossa consciência, a quem devemos pedir ajuda? Ou então devemos nos inspirar para alguém ter essa inspiração para algum auxílio? Buscar respostas ou forças dentro de nós? Ou podemos contar com o amparo espiritual? E se for amparo espiritual, de quem? Qual o canal? Bom, vimos aqui uma dúvida bastante complexa, porque são uma série de questões, não é uma só. Mas é uma recorrência dentro da prática do dia a dia de cada um de nós, porque sempre vamos encontrar dificuldades ou necessidades, praticamente todos os dias. A vida é uma escola permanente. Nós estamos em sala de aula 24 horas por dia. Temos um intervalo durante o sono, quando a alma sai, sem a responsabilidade da nossa consciência desperta, biográfica, porque enquanto o corpo dorme, a nossa alma vai fazer outros trabalhos, ou é auxílio, ou é viagens, ou é resgates, enfim. A nossa alma, ela trabalha o aprendizado, as lições que nós viemos aqui passar nesta escola terrana, enquanto ela está no estado desperto, que nós chamamos de acordado, não dormindo. Quando a alma está também, não é que a alma esteja com problema, o corpo, na verdade, está com problema, como um estado de coma, por exemplo, a alma está liberta da mesma forma quando o corpo dorme. Nós temos que ter essa consciência. Uma pessoa que tem também esquizofrenia, que tem demência, que tem Alzheimer, que tem qualquer outra doença degenerativa do seu cérebro, a alma, ela não está com o defeito. Quem está com o defeito é o nosso sistema neural, nosso corpo limitado. Então a alma está livre para fazer as suas outras experiências sem que nós tenhamos qualquer responsabilidade. Porque a responsabilidade nossa, como almas encarnadas, é o tempo que nós estamos cientes, conscientes, quando o nosso sistema neural está trabalhando, agindo, e nós sabemos o que estamos fazendo. Então, as dificuldades que surgem no dia a dia, elas são desafios, são lições, são oportunidades para que possamos desenvolver como almas algum aprendizado que ainda falta, ou até resgates de coisas que vêm pela lei do retorno, de coisas praticadas anteriormente, seja nessa vida, seja em vidas passadas, e que ainda estejam pendentes. Então, quando chegam esses momentos de dificuldades, em primeiro lugar, a dificuldade, a necessidade, não é um castigo, é uma oportunidade. Mesmo quando é um resgate, quando é a lei do retorno, é uma oportunidade de ajuste. Nós não devemos amaldiçoar as oportunidades, porque sem a oportunidade nós não evoluímos. E o segredo aqui, nesta escola, é evoluir, seguir adiante e ser aprovado no final. Senão não teria sentido estar nesta escola. Mas, compreendendo isto, então, estamos com uma dificuldade, uma necessidade, como é a questão aqui da Dercinha. Ou mesmo, então, para expandir a consciência,
porque sempre é uma expansão de consciência. As lições, as provas, as dificuldades expandem a consciência. Não é assim na escola? Como é que você vai expandir o conhecimento sem passar pelas lições? Não há como. Então vamos mais uma vez aqui ratificar. A dificuldade, a necessidade, ela vem para nos ajudar a evoluir. Neste caso, então, sim, a pergunta da Dercinha teria como resposta: vamos sim pedir auxílio. Eu já falei aqui muitas vezes que uma mensagem bem antiga, deve ter lá uns seus 10 anos já, dizia assim: nenhum pedido honesto deixa de ser atendido, jamais. Isso é uma lei natural, uma lei divina. Se nenhum pedido honesto deixa de ser atendido jamais, então os pedidos, quando não são atendidos, é porque não são honestos. O que é o pedido honesto? O pedido honesto é pedir a inspiração, pedir a clareza, pedir a intuição, pedir condições de resolver a situação. O problema é que nós costumamos pedir para Deus, para o santo, para quem quer que seja, que resolva o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa necessidade. E isso não é pedido honesto. Se um aluno na escola pedir para o professor ou a professora dar a resposta na prova, ele não está sendo beneficiado, ele está sendo prejudicado, porque ele não vai aprender. Ele precisa estudar, aprender e ele dar a resposta. Então, o professor e a professora fazem a sua parte, dão as lições, explicam, passa a matéria, mas a responsabilidade é do aluno assimilar para mostrar na prova que ele aprendeu. Então aqui, às vezes, temos uma dificuldade. Vamos supor que tem um exemplo. Pode ser qualquer dificuldade. Vamos dar aqui um exemplo prático. A alma encarnada está querendo fazer um vestibular para um curso que é muito concorrido. É o sonho da alma. Ela sabe que tem lá 20 candidatos por cada vaga. E ela precisa, porque ela tem esta missão, esse desejo profundo, essa vontade de seguir aquela profissão que aquela faculdade irá lhe permitir lá adiante quando se formar. Mas ela precisa passar no vestibular. Então ela faz o pedido. Que o santo fulano de tal me permita que eu passe, que Deus me faça passar. É assim que a maioria pede, que Deus me dê a vaga. Ela nunca pede, ou quase nunca, algumas pessoas já aprenderam agora a fazer o pedido honesto. Porque se eu pedir para Deus, Deus, faça eu passar no vestibular, qual é a resposta que ele me daria? Estude. Tem alguma coisa que vai impedir de você passar? Tem uma barreira? A vaga está lá, é de quem estudar mais. Então se esforce, aprenda e vai lá e faça e passe. É assim que ele daria a resposta. Mas nós podemos fazer um pedido honesto. Primeiro fazer a nossa parte, estudar. E depois, sim, dizer: Deus, ou seja lá quem for a entidade que vamos pedir a intercessão, me dê toda a energia necessária para que eu lembre aquilo que eu estudei, aquilo que eu sei, que eu tenha a escolha certa, que eu tenha a decisão, a certeza de que aquilo lá é a verdade, que é a resposta, porque eu fiz a minha parte. Agora eu preciso desse amparo. É assim que funciona. Quando alguém está com um problema de saúde e nós precisamos fazer umas orações para aquela pessoa melhorar, também devemos fazer um pedido honesto, respeitando o plano de alma
do fulano de tal, pedimos a intercessão, porque a intercessão tem muito poder, a gente sabe disso. Pedimos a intercessão para que ela tenha a graça e o mérito de melhorar, da cura. Respeitando o plano de alma, porque se aquela alma chega ao fim da sua experiência aqui na matéria, ela precisa sair, porque ela decidiu assim antes de encarnar. Que direito nós temos de tirar essa prerrogativa dela de ir embora, porque a alma está presa aqui na matéria? Seria a libertação, é como um preso que sai da cadeia. Aqueles que continuam lá na cadeia não têm o direito de exigir que o outro não seja libertado. Então, os pedidos honestos são baseados mais ou menos nesse tipo de intenção. Claro que eu dei aqui um exemplo bem prático e simples, mas existem outras possibilidades. Faça do teu jeito. Sempre que tiver necessidade para resolver uma dificuldade, ou então até para expandir a consciência, você quer expandir a consciência, você pode pedir o amparo para que você consiga práticas mais rápidas, mais eficientes, porque expandir a consciência só depende de você. Não depende de ninguém. Aliás, eu diria que não é nem preciso pedir. Basta querer. Porque não é uma fórmula mágica. Não vai vir uma fórmula que vai decidir assim de um minuto para outro como uma resposta. É uma prática diária, cotidiana. Expandir a consciência é realmente fazer um esforço para ir além e se permitir, porque tem gente que quer expandir a consciência, mas não quer sair daquilo que já sabe, daquilo que acredita, não se permite nada. Eu vejo, às vezes a gente coloca aqui áudios maravilhosos, mensagens que até eu fico impressionado com a informação que vem através da canalização, e as pessoas não acreditam. Ah, isso não pode, isso não existe. Já vi lá comentários até meio que, muitas vezes até pode ser brincadeira, mas muitas vezes pode ser até com a intenção até de ofender, como dizendo assim, viajou na maionese, qual é a bebida que você bebeu hoje para falar essas coisas? Então, quer dizer, como é que uma pessoa dessa vai expandir a consciência? Será que tem um passe de mágica que vai fazer o serviço sem ela fazer nenhum esforço, sem se permitir? Então, nem tudo, aliás, eu diria que tudo só depende de nós. Eu ia dizer nem tudo depende dos outros, né? Mas isso não, de fato não existe. Ninguém tem um poder maior que o teu. Quem tem não vai exercer se você não solicitar. Por isso, o pedido honesto sempre é atendido. Quando nós fizemos a intenção de pedir ao Criador que nos dê algo, nós temos sempre que pedir: o que eu preciso fazer para conseguir esse algo? Me dê a orientação, me dê o caminho, mas o caminho somos nós que temos que trilhar. Ninguém vai fazer por nós. É bom que você entenda isso, porque senão nós não conseguiríamos fazer os pedidos honestos. Vamos ver aqui na sequência, então, a quem devemos pedir ajuda. Bom, já foi dito aqui, nessas palavras anteriores, sempre devemos pedir. O Cristo disse numa frase: pedi e recebereis. Aí, quando eu recebi aquela mensagem há uns anos atrás, nenhum pedido honesto deixa de ser atendido jamais. Então é preciso que a gente entenda que devemos pedir. Porque só querer, mas sem manifestar, é como você ir no restaurante. Você quer comer lá o prato X. Mas se você não pedir aquele prato para o garçom, ele não vai te trazer. Ele vai esperar você fazer o pedido. Ele não pode adivinhar. Mesmo que nós saibamos que as consciências superiores, mais elevadas, lê os nossos pensamentos, mas é preciso a manifestação. A manifestação é
a prova daquilo que queremos, é a assinatura do pedido. É preciso ter um pouquinho de consciência, porque a cada um segundo os seus esforços. Também é outra frase atribuída ao grande mestre. Como é que alguém vai receber de graça se o universo não dá nada e não tira nada, ele apenas troca? Então eu dou uma moeda, recebo um produto. É assim também na espiritualidade. Mas a moeda não é sinal de corrupção. A moeda aqui falada é uma doação de alguma frequência. Eu preciso dar a minha parte de frequência para conseguir a outra parte da frequência, que é a continuação, que é o objetivo. Não existe cambalacho. É bom que você saiba disso. Então aqui na sequência também ela disse, ou podemos pedir inspiração para algum auxílio. Sim, a inspiração é o correto. Você nunca deve pedir o produto, você deve pedir a inspiração, a condição de você fazer a tua parte. Porque é esta condição de você fazer a tua parte que vai dar o resultado final do teu anseio, da tua necessidade. Não há nada que chegue até você se você não tiver a frequência. Você precisa construir essa frequência. Vamos ver aqui na continuação. Devemos buscar respostas ou forças dentro de nós? Eu diria que as duas coisas. Primeiro, use a tua força. Comece sempre da base, comece por você. Porque se você buscar a resposta e não estiver pronta, não tiver o terreno preparado, é como pegar uma semente e jogar em cima de qualquer terreno. Não vai funcionar. Prepare o terreno primeiro e depois jogue a semente na terra boa, na terra preparada. Então, primeiro, busque as forças dentro de você, busque o teu conhecimento, a tua confiança, busque a energia e a frequência dentro de você para atrair aquilo que você quer, que venha lá de fora. Aí vem em forma de respostas, em forma de ações, em forma de situações. Eu diria também soluções. Aí diz também na sequência dessa mesma pergunta, buscar respostas ou forças dentro de nós, ou podemos contar com o amparo espiritual? Sempre podemos contar com o amparo espiritual, porque isso é da lei do universo. As almas que estão na Terra hoje, vivenciando a experiência aqui na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, antes de vir para cá, primeira vez encarnar na Terra, sabiam que teriam todo o amparo necessário. E quando falamos todo o amparo necessário, é todo mesmo, sem nenhuma vírgula ficando de fora. A garantia do amparo foi o que estimulou a decisão de cada alma vir aqui. Porque sabia das dificuldades que iria enfrentar ao longo dos milênios. Essa garantia do amparo estimulou para que você viéssemos aqui. Muitas pessoas dizem, mas eu não tenho amparo. Não coloque nenhuma ficha nessa teoria. Aquilo que muitas vezes nós achamos que é um desamparo, é uma oportunidade que nós estamos tendo no momento de resgatar algo indevido que foi praticado por nós. Então nós precisamos fazer esse ajuste. E não tem outra maneira de fazer o ajuste. Porque se tem maneiras, ou teriam maneiras, nós não aproveitamos, porque elas fogem da nossa biografia como humanos. Nós não gostamos de sair da zona de conforto, não aceitamos o caminho mais pedregoso, sempre queremos os atalhos. Então, às vezes, uma dificuldade, uma dor, um sofrimento, qualquer coisa que nos tire do sossego, da zona de conforto, é a oportunidade que nós temos
de corrigir aquela falha para equilibrar a frequência. É a limpeza do karma, a limpeza do trauma. É necessária para o nosso bem. Então, pedir o amparo, eu diria que nem é preciso. Nós temos certeza que podemos contar com o amparo espiritual, o amparo divino, o amparo das leis do Criador. Mas precisamos acreditar nelas e fazer a nossa parte. Compreender as leis naturais, as leis divinas. Porque elas são iguais para todos. Por que um está sendo atendido e outro não? Porque aquele que está sendo atendido já tem o crédito, já tem o mérito, já tem o bônus. Chegou a vez dele porque ele contribuiu. Ele mexeu na sua frequência e atingiu o equilíbrio. Atraiu o resultado que ele esperava. E o outro ainda não. Porque consciência não existe duas iguais. E quando a Dercinha finaliza aqui as perguntas, se podemos contar com o amparo espiritual, de quem? O qual o canal? Olha, de quem? Tudo que está acima de nós pode nos servir. Uma vez eu recebi uma mensagem que dizia assim: muitas vezes as pessoas se preocupam, eu não fiz o pedido para o santo certo. Pedi para Santo Antônio e devia ter pedido para São Pedro, por exemplo. Não tem nada a ver. Do outro lado do véu, todos os nossos clamores estão sendo ouvidos em todo o tempo, a qualquer tempo. Se você fizer um pedido para Santo Antônio, e Santo Antônio não é o responsável por aquele setor, porque não é assim como nós acreditamos. Do outro lado também tem as funções, como aqui. O eletricista não precisa entender de serviços de pedreiro, por exemplo, ou vice-versa. O encanador não precisa entender de eletricidade, basta entender bem da parte hidráulica. Claro que tem alguns que são multitarefas, como do outro lado também existem, mas existem aquelas entidades que atendem. Por exemplo, quando eu tenho que me libertar de um ataque espiritual de algum espírito maligno, claro que hoje também já está praticamente terminado isso, mas tinha até pouco tempo. Era necessário pedir para a equipe que faz o trabalho, tipo a equipe arcangélica do Arcanjo Miguel, São Jorge, enfim, né? Seja lá, aqueles espíritos que têm a força, soldados. Não vamos pedir para a Mãe Maria, que é todo amor, ela não vai enfrentar um ser trevoso, ela apenas acolhe. Claro que se eu pedir para a Mãe Maria, ela não vai vir aí defender de um ataque espiritual, ela vai encaminhar o pedido para quem é da função. Não temos que nos preocupar com isso. Para que santo eu vou pedir? Vou recorrer a quem? E se nós descobrirmos que cada um de nós tem versões de alma mais elevada no mesmo nível de qualquer entidade que você possa imaginar, inclusive do nível da frequência, da dimensão do próprio Jesus Cristo. Nós temos versões no mesmo nível. Porque todos nós, inclusive o Jesus Cristo, tem a sua presença como eu superior lá na fonte, como nós. Lá em cima nós somos um só. Seja a versão que for, seja a alma que for, seja o santo que for, seja a divindade que for, seja uma versão tua mais elevada, todos têm condições de te amparar. Então peça para quem você se sentir mais confortável, mais confiante. Se você confia no Santo Antônio, peça para ele. Se você confia no São Pedro, peça para o São Pedro. Eu não pedi para o santo certo, então não vai funcionar. Então a questão é que não é o santo certo, é que você não botou fé. Você achou que não está certo e não vai funcionar mesmo. Pode esquecer.
refaça o pedido, refaça tudo, porque o bolo já desandou, já não serviu para nada. Aí, para finalizar, então você vai fazer esses pedidos. Qual o canal? O canal é o teu canal. Você tem, como todas as almas encarnadas, tem um canal direto, que é o nosso terceiro olho, a nossa consciência. É o canal que nos une às dimensões superiores. Nós temos, eu diria que todos os 3 chakras superiores, seja o laríngeo, seja o terceiro olho, seja o chakra da coroa. Todos esses chakras são as nossas ferramentas, os nossos vórtices que nos conectam às dimensões mais elevadas. É claro que ele tem a ressonância no coração, que é onde está o nosso sentimento, mas o coração é bem no meio, é o chakra do meio justamente para isso. Ele tanto trabalha os chakras inferiores como os chakras superiores, tanto os chakras do ego quanto os chakras divinos. Então, o canal é você. Pronto. Você é um canal. Todos nós somos canal. Porque nós temos a conexão. Nós nunca perdemos a conexão. Mesmo um fractal de alma. Aqui na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações. Nós nunca perdemos a conexão. Mesmo quando a alma se perde, quando ela vai para o mal, quando ela vai para o caminho desregrado, mesmo quando ela se desvia, ela não perde. Um dia ela vai encontrar a conexão. Vai haver oportunidades de encontrar a conexão. Como eu disse antes, qualquer fractal de alma que veio para a Terra experienciar esta escola sabia que tinha amparo. Sabia que tinha toda a garantia que ela um dia retornaria. É como coloquei alguns anos atrás num texto, uma comparação. É que a maioria não sabe a dimensão da floresta amazônica, mas quem tem uma noção da dimensão daquilo lá, imagina que alguém disse para você assim, você aceita saltar de paraquedas no meio da floresta, sozinho, sem ninguém, e você não vai encontrar nada, ninguém lá, você vai só encontrar mato e mato e mato. Pro lado que você olhar, é floresta sem fim. Mas você vai ter todo o amparo que você precisa para cada situação, para cada decisão, para cada direção que você caminhar, você sempre vai ter amparo. A garantia que nós te demos é que você vai ficar um tempo lá, vai fazer todas as experiências e um dia você volta com segurança. Quem é que não aceita isso? Só aquele que não quer fazer isso. Aquele que tem um pouquinho de vontade de conhecer algo novo vai dizer, sim, tá bom, então se é assim eu vou. Mas vai chegar lá e vai esquecer tudo. No momento que pisa no chão, esquece tudo. E ele vai se desesperar, vai amaldiçoar muitas vezes a própria vida. Mas um dia ele vai ver uma luz e vai ter o resgate e dizer, você completou a prova. Mais ou menos isso para finalizar, então, a explicação aqui das perguntas da Dercinha Brunetto de Rocco. Espero realmente que tenha respondido às suas indagações e também a daqueles que aqui me ouvem, porque aprender é apenas o querer. E assim eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.